Boa noite. Eu gostaria de pedir desculpa pelo transtorno, mas já vamos dar início à live de hoje. Está bloqueando. Só estou aguardando. O do doutor, eu acho que não está liberado para fazer live, porque o dele, ele já adicionou agora, mas não consegue entrar. Agora vamos ver. Dei de novo. E daí estava demorando para aparecer que estava adicionado. Agora deu. Agora deu. Olá, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer, né, o aceite do convite de vocês dois. Eu sou Graziele Pérez, sou voluntária da MUC, mas também sou paciente oncológica de um câncer de mama. O doutor não me conhece, mas a doutora Maria Eduarda já me conhece, já sabe de toda essa movimentação, né? Nós somos a MUC, eu estou aqui a convite da MUC. A MUC é uma associação brasileira de pacientes oncológicos, né? Ela acolhe pacientes, ela empodera, informa e trabalha com ações voltadas a debater questões sobre diagnóstico precoce, prevenção e todas as questões de advocacy, né? Então, é uma honra para mim e para a MUC ter dois profissionais do gabarito de vocês aqui conosco para estar falando sobre um tema tão importante, tão necessário e tão urgente de ser debatido, né? Sim. Boa noite a todos. Por favor, doutor Fernando. Obrigado. Boa noite a todos. Agradeço a lembrança da gente, da senhora, da doutora Maria Eduarda, que eu não lhe conhecia também. E eu peço desculpa porque no meu computador eu não conseguia acessar, tive que acessar pelo celular, então às vezes a imagem ela fica um pouco prejudicada. Estou mais acostumado a fazer pelo Teams e vem o link, enfim, deu essas probleminhas que são comuns. Mas realmente, eu acho que o tema é importante e eu vou deixar para que você conduza aí, você e a doutora, as particularidades que vocês desejam que a gente compartilhe e converse com vocês. Então tá. Eu como paciente, né, eu sou diagnosticada há 13 anos, né? Tive um câncer de mama jovem, aos 33 anos de idade, e depois em 2015 eu tive uma metástase, e eu me juntei à MUC para ser voluntária, para estar levando essas informações, né? E estar ampliando questões como essa, porque através do Outubro Rosa, né, desse chamado que a gente tem aí para a população, de estar conscientizando a população sobre a questão do diagnóstico precoce, o que isso impacta na vida das pessoas, né, e de que maneira que a gente possa estar passando essas informações para que a população tenha, de fato, essa informação, essa conscientização, e o que a gente pode estar trabalhando para acolher essas pessoas, né? Então, o maior trabalho que a MUC tem em questões de maior alcance de visibilidade é o Outubro Rosa. Porém, a MUC ela não trabalha só com o câncer de mama, né? A gente trabalha com todos os tipos de câncer, acolhe pacientes de todos os tipos de câncer, passa a informação, o empoderamento, a questão de todas essas informações do diagnóstico, independente se é câncer de mama ou não. E a gente sabe que o câncer de colo do útero é um dos que está crescendo e tem tanta demanda quanto o câncer de mama, porém tem um chamamento menor, o impacto menor na questão da divulgação. Né? A gente sabe hoje que a gente precisa estar ampliando essa comunicação
para as pessoas. Né? A doutora Maria Eduarda, ela já é nossa médica voluntária, ela sempre está conosco debatendo, levando palestra, informações, mas como a gente já conversou aqui, não é só sobre o câncer de mama, e a gente pensou em trabalhar essa questão principalmente com algo que a gente vê que impacta muito, que é a vacinação do HPV. Né? Então, assim, eu queria começar para que as pessoas saibam essa questão dos dados, né? Estatisticamente, o que isso representa o câncer de colo do útero na população. Se ele é tão impactante quanto o câncer de mama, por exemplo. Ele tem um grande impacto, né, Grazi? Porque ele é o terceiro câncer mais comum nas mulheres. Então, claro, o câncer de mama é o mais comum, mas tem regiões do Brasil que chega o colo do útero ser o segundo tumor. É a segunda causa de mortalidade em pacientes na faixa dos 20 aos 49 anos. Então, esse é um outro fato que chama muito a atenção. É que ele compromete uma faixa de idade de pacientes jovens, né? E mais da metade dessas pacientes também pacientes usuários do sistema público de saúde, que também não vão ter tantos recursos. E o que chama muito a atenção é quando a gente fala muito em prevenção, né? Aqui no colo do útero, ele é um dos tumores mais preveníveis que a gente tem. Porque enquanto em câncer de mama a gente fala numa prevenção secundária, que seria a gente fazer exames, na verdade, de rastreio, né? De diagnóstico precoce para aumentar a chance de cura. No câncer do colo do útero, a gente pode fazer uma prevenção primária, quer dizer, a gente evitar que o câncer surja, porque a gente evita o contato com o principal causador. Então, acho que essa tem que ser a grande mensagem, né? A gente tem um tumor que pode ser mais de 90% prevenível, e isso é que tem que ser reforçado. E a gente só vai conseguir isso com muita informação sobre a vacinação. Por isso que eu tenho também agradeço o convite para estar aqui com o doutor Luiz Fernando, que é uma referência, né, na nossa cidade, no nosso estado, sobre esse assunto. Então, e é uma coisa que me chama a atenção enquanto paciente, enquanto voluntária também da MUC, é a questão da porcentagem da vacinação, né? Então, são questões que não ficam bem claras. Primeiro, porque é um momento que os pais têm que encaminhar os filhos para vacinação. Né? Então, nem todos têm esclarecimento do que é a vacinação, o que ela pode contribuir, se ela tem algum tipo de ligação com a prevenção ou diminuição do câncer, né, do colo do útero, o que isso significa na população, né, o impacto que isso pode representar. E a gente percebe que esse é um assunto ainda muito pouco debatido, e muito pouco explanado entre as pessoas para que elas procurem esse encaminhamento, né? Tem períodos aí que a vacinação fica até com uma procura baixa, né? E eu vejo muito a falta de clareza de informação. E eu queria que o senhor pudesse trazer algo para nos abrir a nossa mente em relação a isso, né? O que de fato, se isso impacta, não impacta, e de que maneira que isso pode impactar. Perfeito. Então, oficialmente, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez à doutora Maria Eduarda e a você, Grazi, pelo convite, e a todos os que estão assistindo. O câncer do colo do útero é uma doença absolutamente prevenível, como a doutora comentou. É o único câncer que a gente pode visualizá-lo. É o único câncer que tem um agente causador bem definido, o papiloma vírus humano nas suas versões oncogênicas, principalmente os tipos muito conhecidos 16 e 18. É o único câncer que tem um teste de rastreamento que antecede até cerca de 10 a 15 anos a forma invasora. E é o único câncer que o agente causador ele pode ser rastreado através de métodos biomoleculares. E é o único câncer que nós temos uma forma de prevenção primária através da imunização da população. E, nesse sentido, foi o que a Austrália conseguiu fazer lá em 2007,
é preciso que a gente saiba que a vacina anti-HPV, nas suas versões da época, bivalente e quadrivalente, ela foi apresentada ao mundo no dia 20 de agosto de 2006, na cidade de Atenas. E em 2008, na cidade do Cabo, na África do Sul, foi o primeiro evento para a Sociedade Mundial de Ginecologia, para que se pudesse, então, difundir os benefícios ligados à vacinação de toda a população. Ao nos vacinarmos, nós diminuímos a chance dessas mulheres desenvolverem as lesões precursoras, na sua versão das neoplasias intraepiteliais cervicais, o adenocarcinoma in situ, o câncer de colo, vulva, vagina, ânus e orofaringe e as verrugas genitais. E isso nós completamos, então, agora 20 anos, no próximo ano, e há 10 anos, essa vacina, no dia 10 de março de 2014, ela passou a incorporar o que a gente chama o Programa Nacional de Imunizações, que é gerido pela Sociedade Brasileira de Imunizações, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e por todas as entidades que estão ligadas ao cuidado com a saúde da população e da mulher. É uma vacina com alto potencial de efetividade, ela gera um título de anticorpos cerca de 10 a 15 vezes superior àqueles advindos da infecção natural. Obviamente, sem que haja a facilitação ou sem que a vacina venha a causar qualquer desfecho grave ou qualquer desfecho desfavorável. Então, esse é o cenário que nós temos. Nós estamos completamos 10 anos em março de 2024. Esses esquemas vacinais, eles vêm mudando porque eles sofrem atualizações progressivas e esses esquemas eles vão se adaptando a realidades diferentes de cada país, diferentes de cada população. E talvez a mais recente ou as mais recentes modificações foram a incorporação no Programa Nacional de Imunização, a dose única, a dose reduzida para facilitar o acesso à população. Então, isso me chama atenção porque nós tivemos uma dificuldade, principalmente ali na pandemia, né? E eu acho que foi o período que mais teve uma perda desse grupo de público, né? Eu, por exemplo, tive uma dificuldade com meu filho, que nessa época da pandemia ele tinha faixa etária e, enfim, não conseguimos fazer a vacinação no tempo correto. E a gente não entende, enquanto pessoa leiga, o que isso pode impactar. Eu vejo muitas pessoas comentando que isso não vai gerar uma certa vantagem, um certo benefício, talvez possa ter algum tipo de efeito colateral, porque a gente só vai observar isso a longo prazo, né? E também as pessoas têm dúvida por que tem que ser nessa faixa de 9 a 14 anos. O que isso impacta, né? Por que no início, por que não adulto? E se existe essa diferenciação? A doutora Maria Eduarda gostaria de comentar alguma coisa? Não. A parte da vacina você pode comentar. Então, vamos por partes. Por que é que tem que ser nessa faixa etária? Todo esquema vacinal, toda e qualquer vacina, tem o que a gente chama de uma população-alvo. A população que mais se beneficiará com a imunização. No caso da vacina anti-HPV, como esse vírus é um vírus cuja transmissão é praticamente
pela via sexual, o interessante é que a nossa população, a população alvo, seja vacinada em uma fase da vida em que não houve ainda o contato sexual fonte da infecção. Estudo que Consegue ouvir? Tá mudo, Teu, né? deixa eu ver. Ficou mudo. Ficou Vê se o mudo. senhor não apertou algum botãozinho aí que ficou mudo. A gente vê, mas não Vê. consegue escutar. É, ficou totalmente mudo. Acho que agora deu. deu? Deu. Deu. Ah, eu não fiz nenhum movimento e foi alguma coisa da tecnologia. Então vamos lá. Como eu falei, toda e qualquer vacina ela é idealizada para uma população alvo. A vacinação anti-HPV, pelo fato do vírus ter uma transmissão sexual, a probabilidade dessa transmissão ocorrer sendo sexual é a população, o indivíduo, menino a menina, iniciar a vida sexual. E nesse sentido, estudo que nós publicamos entre estudantes de medicina, odonto, farmácia e tantos outros estudos colaborativos, nós vimos que no Brasil as meninas elas iniciam a vida sexual. Voltou a ficar Voltou a ficar mudo. mudo. Deu. Agora estou Deu. escutando. Mas que coisa, né? Bom, Não às vezes tem eu... problema. E os meninos com uma pequena diferença. Então a ideia é vacinar antes que tenha havido as primeiras relações para que esse contágio ele possa ser minimizado, já que a gente não vai conseguir evitar a infecção pelo HPV, mas nós vamos evitar as consequências da infecção persistente desse HPV nos meninos e nas meninas. Quando essa vacina foi estudada, e a Universidade Federal de Santa Catarina foi um dos 100 centros escolhidos no mundo, foram estudadas 12.756 mulheres que foram seguidas durante 5 anos. E na época, a faixa etária escolhida eram meninas até 26 anos que tivessem tido até 4 parceiros sexuais. Só que as sujeitas do estudo não sabiam disso. A pergunta em relação a parceiros era excludente para elas serem voluntárias do estudo. Enfim, então o estudo ele foi montado dessa forma, ele foi desenhado, foi um estudo prospectivo, randomizado, duplo cego, à base de estudos com alta consistência e valor metodológico. E ela se mostrou extremamente sensível, ou seja, na indução de anticorpos neutralizantes anti-HPV, persistentes e com uma baixa incidência de efeitos adversos, como a gente observou lá em 1989, quando foi implantada uma vacina semelhante, com a mesma metodologia, que a gente chama as partículas semelhantes a vírus, vocês lembram que foi a vacinação em massa da hepatite B. Então, isso é o que nós temos em termos assim de como a gente iniciar esse esquema de vacinação. Logo, esse esquema ele se ampliou, inicialmente meninas de 11 a 13,
Depois se incorporaram os meninos de 9 a 11 anos, pelas razões as quais eu comentei anteriormente. Depois, logo em seguida, se incluiu meninos e meninas, ou homens e mulheres convivendo com o HIV. Depois se ampliou para pacientes oncológicos em tratamento. Depois houve ampliação para transplantados de órgãos sólidos ou de medula óssea. Mais recentemente, então, esse esquema vacinal ele foi ampliado para meninos e meninas de 9 a 45 anos. Mais recentemente, para usuários de pré-exposição ao HIV, de papilomatose laringeia, de erros inatos do metabolismo e doenças raras, e agora, mais recentemente, na publicação de 2024, a meninos e meninas vítimas de violência sexual. Então, esses 10 anos que nós, vamos dizer assim, que a Sociedade Brasileira de Imunização controla a vacinação pelo HPV, nós tivemos inúmeras evoluções no Brasil e no mundo todo, seguindo as publicações que se sucedem ao longo do mundo através da vacina. E mais recentemente, como nós falamos, a questão que, na minha opinião, é um ganho imenso, que é a questão da dose única. Então, entrando na tua segunda pergunta, que seria a questão como que isso se dá, como é feito. Na verdade, nós vivemos um momento de hesitação vacinal por parte de muitos governantes, vamos dizer assim, por parte da população, por parte de publicações cuja metodologia é muito fraca, muito inconsistente, e isso ao redor do mundo. Então, o movimento anti-vacinas, ele cresce em uma proporção bastante intensa. Por outro lado, é preciso que nós lembremos que nós conseguimos erradicar inúmeras doenças cujo resultado nas nossas crianças, a nossa população é imenso. Quem pode imaginar uma criança com uma deformidade permanente à conta de uma poliomielite? Isso é inadmissível. Quem pode imaginar um hepatocarcinoma, uma insuficiência hepática à conta de uma hepatite B, sabendo que a menina, a criança recebe nas 24 horas de vida e que até onde se sabe, até hoje, a gente não precisa de uma vacina de reforço. Eu não vou nem falar de todas as doenças, da rubéola, de todas as doenças que nós conhecemos, a tuberculose, que a gente achava até bonito ir lá para o centro de saúde, receber aquela pistola no braço, enfim, aquela coisa toda, né? Então, isso é um fato, assim como tantos outros que afetam a ciência, mas a vacina está aí com uma segurança para te falar, ou para quem nos assiste em números, das 12.756 mulheres estudadas lá em 2005 no programa Future, nós tivemos 2.172 efeitos considerados graves, que foram dor local, ardência, impotência funcional do membro. Nós não tivemos nenhuma outra doença mais grave, nenhuma doença autoimune que se possa atribuir à vacina. Portanto, ela é uma vacina segura. Logo que ela foi apresentada ao mundo, logo cerca de 56 países já aderiram.
Hoje, o programa de erradicação do câncer do colo, o chamamento lá da Organização Mundial de Saúde, lá desde 2018, conta com cerca de 190 países envolvidos no tema da erradicação do câncer do colo do útero. E, e, a gente, a gente tem que vislumbrar um mundo sem o câncer do colo do útero. Porque quando a gente fala em mortalidade, é importante que a gente entenda que dos 17.100 casos para o triênio 2022-2025, nós teremos para cada ano cerca de quase 10.000 mortes. A mortalidade para o câncer do colo é uma mortalidade muito alta. Ela atinge mulheres jovens, cuja morte é uma morte sofrida, lenta. A gente não pode mais admitir, a gente não pode admitir isso acontecendo, sabendo-se que a gente tem uma vacina que vai evitar isso. Enquanto a gente estiver falando aqui, pelo menos 2 mortes por câncer de colo nós teremos a nível de Brasil, e há cerca de 1 morte a cada 12 minutos no mundo, sabendo-se que nós temos aí cerca de 600 mil casos, com 262 mil mortes ao redor do mundo. E eu, como tenho uma profunda convicção, e esses 20 anos mais, quase 40, trabalhando com câncer de colo, eu tenho uma fé, assim, uma convicção que nós vamos conseguir. O exemplo da Austrália, o exemplo da Suécia, os países escandinavos, outros países que, os próprios Estados Unidos, que avançaram muito com isso, e eu tenho a impressão que o que nós estamos fazendo aqui com o apoio de vocês, é mais um incremento para que a gente, então, vislumbre o mundo sem o câncer de colo. E a nossa geração será cobrada por isso. É como uma criança que eu citei, que por alguma razão ela desenvolva poliomielite porque ela não foi vacinada, ela vai cobrar da sociedade, ela vai cobrar dos seus pais, por que essa deformidade, por que ela tem que conviver com isso, enfim. Agora, a tua terceira colocação, que tu falasse alguma coisa que tu quisesse te referir aos índices vacinais. Por que as mulheres rastreiam tanto câncer de mama e tão pouco câncer de colo? A razão, ela é multifatorial, mas a principal é que o câncer do colo do útero ele não aparece. Ele está escondido. Ele não vai representar uma deformidade de um órgão que é o símbolo da beleza, da feminilidade, da amamentação, de etapas e de coisas que, vamos dizer assim, que representam a mulher. Isso, essas palavras foram ditas por mim quando o Canadá se interessou em resolver e nos ajudar em alguns problemas da saúde do Brasil. E nós tivemos a oportunidade de 12 brasileiros estarem lá, e esse professor me perguntou: mas, doutor Somacal, por que o câncer de colo representa? É porque realmente, se a gente pensar hoje que dos 75% de mulheres que não rastreiam o câncer do colo do útero, cerca de 45% é porque ela não acha necessária. Pensa. 15% porque ninguém nunca disse para ela, a questão do nível cultural, e mais ali 10, 12% porque ela tem vergonha. Então, nós temos tudo para que a doença ela continue, que a gente continue.
Ficou silêncio de novo. Opa, veja se Valeu. voltou. Voltou. Fico paradinho aqui, mas não sei se deve ser o meu dispositivo. Pode ser. E o que aconteceu? E nós vimos isso ao longo da história, porque quando lá em 2014 a vacina inicialmente foi no centro de saúde e depois passou para as escolas, e nas escolas precisava ter aquela autorização dos pais, vocês lembram? E aí o primeiro mito foi uma publicação nacional cuja capa da revista da época dizia assim: HPV é a verruga assassina. Ora, o condiloma, a verruga genital, ela é provocada por vírus não oncogênicos. Eles não têm nada a ver com o câncer, jamais causarão algum câncer. Não é que eles não possam causar situações complexas, como a papilomatose recorrente, mas eles não têm essa relação. E inúmeras outras coisas que macularam o programa de vacinação. Depois foi propagado, inclusive, pela mídia, a vacinação ela poderia estimular o início da atividade sexual. A gente sabe que em qualquer país a atividade sexual, ela mais ou menos ela é equânime, o início se dá por uma questão biológica, hormonal, muitas vezes cultural, mas isso é muito difícil a gente interferir com isso, e a vacina ela não traz nenhum tipo, vamos dizer, de vulnerabilidade sexual a nenhuma pessoa, nenhuma criança, nenhum menino, nenhuma menina que vai recebê-la. Exatamente. E depois que a vacina poderia causar câncer, que a vacina justamente o que ela quer prevenir, enfim, então nós tivemos um decréscimo bastante grande. E hoje a taxa que ela é medida por um coeficiente que a gente chama coeficiente vacinal global, ela é bastante baixa, sabendo-se que a gente precisa ter uma cobertura acima de 90%, tanto para mulheres quanto para homens, meninos e meninas, para que nós avancemos no programa da erradicação do câncer do colo. Então, eu creio que as 3 demandas que tu me deste devem ter sido respondidas. Se faltou alguma coisa, eu peço que vocês me falem. Na verdade, já gerou outras questões. Eu vou passar para a doutora Maria Eduarda, mas eu queria só completar. Essa questão da iniciação sexual, eu era professora, estava na ativa nessa época, na fala, e eu acho que só quem não foi adolescente que não sabe qual é o dispositivo que estimula, né? Não é uma vacina que estimula, é só ser adolescente, né? E já ter essa questão do hormônio circulando no organismo. E eu sei que isso é complexo, foi um tema muito debatido, mal informado e mal gerado essa questão de informação nas grandes mídias, né? Eu acho que até um dos motivadores de estarmos aqui discutindo hoje é para que as pessoas tenham um pouco de clareza e um pouco de informação. Eu sou uma paciente que descobriu um câncer de mama aos 33 anos através de campanhas, né, de conscientização e de informação, porque aos 33 anos eu não tinha como investigar um possível câncer de mama, mas eu tive a informação de que eu tinha que fazer o preventivo anualmente. E graças a um preventivo, né, eu fui salva, digamos assim, porque a minha ginecologista fez a coleta do preventivo, tocou a minha mama e observou uma alteração na minha mama. Não tinha ligação nenhuma ali com o colo do útero, né, que pudesse encaminhar a um possível câncer de colo do útero, mas foi através dessas campanhas, dessas informações, que eu descobri o câncer de mama. Então, acho que esse movimento de hoje, aqui dentro da MUC, nessa live, pode ser capaz de salvar a vida de uma pessoa. Né? Hoje eu fui também na MUC, estava conversando com as meninas,
e elas acolheram uma paciente que descobriu no movimento do Outubro Rosa um câncer de mama, né? E não é uma indução, na verdade é uma conscientização, né? Essa troca de informação. Doutora, queria agora um pouquinho a sua explanação em relação ao câncer, do câncer de colo do útero, né? Questão do diagnóstico, a questão do avanço, como o doutor falou, sobre as chances de cura e como que é o cenário atualmente. Então, eu acho que o doutor Fernando falou muito bem, né, da vacina. A gente tem que perder esse medo, esse preconceito. E falando em prevenção, é muito importante, além da vacinação, que a gente lembre que mesmo com a vacinação, a gente deve continuar fazendo aquele rastreio secundário, né, que é o exame preventivo do colo do útero. Então, o que acontece, como o doutor Fernando falou, a gente tem um tempo para a gente diagnosticar aquela lesão pré-maligna, né? Então, o vírus HPV vai provocar uma inflamação, essa inflamação pode gerar uma alteração nas nossas células e que esses danos à célula vão levar um tempo para poder ficar realmente um câncer invasivo. Então, a gente tem um tempo que a gente pode detectar essas alterações, né? Essa capacidade do vírus de causar um câncer do colo do útero depende do próprio vírus, porque o HPV, na verdade, são vários tipos, né? O doutor Luiz também comentou isso, então a gente tem aqueles que são mais oncogênicos, aqueles que têm maior risco de virar câncer, e também tem coisas da própria pessoa. Então, pessoas com imunidade baixa, elas vão se defender menos dessa infecção do vírus e elas têm mais chance dessa infecção realmente permanecer e poder gerar um câncer. Por isso, o alerta para as pessoas com alguma imunossupressão, então, pacientes em tratamento oncológico, que usam corticoide, que tenham doenças que baixem a imunidade, são pessoas mais suscetíveis. Por isso que até estende-se a idade da vacinação. Mas, então, a gente tem que estar atento que a gente tem um intervalo que a gente pode detectar esse tumor numa fase mais inicial, quando ele ainda, na verdade, é uma lesão pré-maligna. E por isso que, mesmo com a vacinação, é importante que as mulheres se atentem a manter o seu acompanhamento, a estar atentas a sintomas, né? Um sangramento fora do período menstrual, um corrimento vaginal, uma dor, levar a procurar um médico, né? A gente, infelizmente, tem a maioria dos diagnósticos no Brasil em estágios mais avançados. Quando a gente tem estágios mais avançados, quer dizer, quando já saiu de dentro do útero para os tecidos ao redor ou para as ínguas, a gente já tem uma chance de cura menor. Um alento que a gente tem hoje é que a gente também evoluiu em relação ao tratamento. Então, apesar do tumor localmente avançado ainda ter um risco grande da doença voltar, depois de mais de 20 anos que a gente não tinha nenhum avanço, né, a gente continuava tratando as nossas pacientes com tumores maiores que não pudessem ser operados com quimio e radioterapia, hoje a gente tem a imunoterapia no nosso arsenal, né, para tratar essas pacientes e aumentou a chance de cura. Isso foi um estudo novo do ano passado. Então, a gente incorporou depois de 20 anos, né, um novo tratamento que aumentou a chance de cura das nossas pacientes. No cenário da doença com metástase, hoje a gente também tem novos tratamentos, novas drogas que estão ampliando, né, o tempo de vida, a qualidade de vida das nossas pacientes. E também a gente teve avanço na radioterapia. A radioterapia ela é uma parte muito importante do tratamento do câncer de colo do útero. Receber uma radiação nessa região do útero, e ali ao redor tem várias estruturas, né, intestino, bexiga, o próprio canal vaginal. E antigamente a gente tinha uma toxicidade muito grande, porque todas essas estruturas ao redor acabavam sofrendo os efeitos da radiação, mesmo que fossem tecidos sadios, né, que não tinham a doença. Hoje, a radioterapia é uma radioterapia mais moderna, então a gente consegue poupar mais esses tecidos, a gente consegue entregar uma dose maior, mas no local onde precisa da radiação, e assim essas pacientes não vão sofrer essas sequelas tanto agudas quanto a longo prazo que podem acontecer depois de um tratamento. Então, para aquelas mulheres que estão passando aí, né, por um diagnóstico, a gente sabe que isso é uma situação sempre que traz muita angústia, né? A gente tem hoje também uma melhoria no tratamento, mas como o doutor Luiz falou, a gente não quer chegar nisso, né? E a gente tem que batalhar para vacinação, para que a gente consiga que as mulheres sejam rastreadas no momento adequado, para que aquelas pacientes que
tiverem a infecção e alguma lesão pré-maligna, elas consigam ser tratadas antes de desenvolver o câncer, e aquelas que desenvolverem o câncer, que elas tenham o seu encaminhamento no momento do diagnóstico, quanto mais precoce possível, para que esse tratamento também possa ser menos tóxico, para que a gente consiga pegar essa doença no estágio mais inicial e que ela tenha, né, a oportunidade de poder ter os tratamentos adequados, porque hoje a gente sabe que até a radioterapia, que é a base do tratamento do colo do útero, não é algo tão acessível assim no Brasil todo, né? Não existem máquinas suficientes para tratar todas as pacientes, então a gente tem que trabalhar nesses 3 pilares, né? Estimular a vacinação, estimular a prevenção e que a paciente diagnosticada tenha o seu tratamento no momento correto. Exatamente. Eu, falando novamente enquanto paciente, né? A gente quer tanto uma pílula milagrosa e tem aí uma oportunidade com a vacinação e não sabe dar valor a isso. Mas eu acho que não é só dar valor. É o entendimento, o que isso significa, o que isso impacta na vida da pessoa, né? Porque quando a gente recebe o diagnóstico, no meu caso já metastático, o que a gente pudesse fazer para diminuir, né? Se tivesse ali um volta ao tempo, o que eu poderia fazer para melhorar, ou para não ter, ou para diminuir, ou para não ter essas sequelas, eu faria. Então, eu acho que essa questão da falta de entendimento e de clareza, né, para a população saber o que isso impacta na vida. Eu tive a oportunidade, né, eu faço um tratamento que não é pelo SUS, talvez isso impactou muito nas respostas, né, do meu tratamento, mas às vezes a gente tem mecanismos que pode ajudar e melhorar, ou enfim, se prevenir, e não tem essa base de informação, né? E como o doutor Luiz também colocou, né, essa questão do preconceito. Então, é preconceito com a vacina, por um entendimento, né, com muitas informações erradas. Então, quem tem a informação certa realmente deve ser levado, porque é só através de informação e educação que a gente vai aumentar a nossa cobertura de vacina. E em relação até ao câncer do colo do útero, porque como é um vírus que é transmitido via sexual, existia muito essa questão de um comportamento sexual de risco, quando a gente hoje sabe que a grande parte da população já tem contato com o vírus HPV, né? Então, ainda era uma coisa de muito preconceito, e as pessoas, como o doutor Somacal colocou, tinham vergonha, né? A gente não pode ter isso, é um cuidado que a gente tem que ter com a nossa saúde, né? A gente tem que procurar realmente fazer os nossos exames preventivos e buscar ajuda se a gente tem algum sinal. Exatamente, isso impacta completamente na nossa vida. E como eu falei, só quem tem um diagnóstico ali de possibilidade de perda da vida sabe o que isso poderia mudar, né? Infelizmente, eu não precisava, não passei por isso, por essa situação, mas a gente não precisa passar por isso para aprender, né? A gente precisa levar e conscientizar essa informação quanto antes melhor, né? Eu acho que as informações, elas foram trazidas, e eu queria, claramente, eu queria até falar sobre a diferença no atendimento do SUS e particular, Unimed, plano de saúde. Para mim a pergunta ou para a doutora? Pode os dois, né? Os dois, pode falar. Bom, na verdade, do ponto de vista vacinal, nós temos diferenças porque em todo o mundo hoje a vacina utilizada é a vacina nonavalente, ou seja, que imuniza para 9 vírus dos mais de 200, mas cerca de 40 que infectam o trato genital e 9 que realmente estão relacionados com o câncer, as lesões precursoras, as verrugas genitais, enfim. No sistema público, no Brasil, nós continuaremos com a vacina quadrivalente, ou seja, que imuniza para 4 vírus, nos dando uma proteção global de cerca de 70%, 75%. No sistema privado,
ela não é uma vacina com um custo que a gente possa dizer que seja barato, isso não existe, é um insumo caro. E a diferença entre elas é que no setor público é um frasco ampola, você vai ali, aspira 1 ml e faz a injeção no braço no não dominante. Enquanto que na vacina, a nível privado, ela já vem pré-envasada em uma seringa com uma aplicação única. É a mesma vacina, quem detém a patente é a Merck Sharp Dohme. Eu tenho um conflito de interesses ao falar, porque eu sou speaker da empresa, mas eu me sinto muito à vontade, porque sempre trabalhei com ela. Do ponto de vista público, quanto ao rastreamento, é que nós começamos a ter os problemas. Eu trabalho no hospital universitário há 35 anos e desde que a gente iniciou o nosso trabalho com a prevenção do câncer, nós avançamos bastante, mas nós precisamos de uma gestão, de uma estrutura. Nós precisamos, basicamente, que 90% das mulheres sejam vacinadas, que 70% delas sejam rastreadas e que 90% delas sejam tratadas de suas lesões precursoras. E nesse sentido, nesse cenário, é importante que a gente saiba que a lesão precursora, o tratamento, ele é bastante simples e cerca de 90% dos casos o tratamento pode ser feito ambulatorial e inclusive com anestesia local, coisa que as pessoas talvez não saibam. 10% das lesões, ou seja, lesões que penetram o canal, lesões muito extensas, lesões que você não sabe até onde ela penetra no canal, lesões glandulares, pacientes com algumas particularidades, enfim, é que precisam ser tratadas com ambiente hospitalar e com uma sedação, eventualmente com uma raquianestesia. E hoje, ainda, a gente evoluiu a tal ponto que, dependendo do aspecto do colo e do resultado do exame preventivo do câncer, ela nem passa mais por biópsia, a gente já remove a lesão na hora que vê a lesão. Ou seja, ela te traz o resultado e ela já sai com o tratamento, diminuindo esse vai e vem de biópsia, aguarda o resultado da biópsia, marca novamente a consulta, que no sistema público isso é mais trabalhoso. Mas é mais trabalhoso, é preciso que a gente saiba, não porque há falta de empenho da parte de quem está envolvido com isso. Eu já falei para a Secretaria Municipal, eu já falei para a Secretaria Estadual que a metodologia para que a gente possa avançar e realmente vislumbrar essa erradicação passa por algumas particularidades, mas seria preciso que nos ouvissem para que a gente pudesse implantar de forma bastante racional e efetiva essas diretrizes para que a gente culmine com sucesso, com esse sucesso. E vejam vocês que, por exemplo, nesse cenário, os centros de saúde, os 49 centros de saúde que nós dispomos, vocês sabem, eles não dispõem mais de ginecologista. Isso já é um entrave. Então, a gente tem que pensar como nós vamos fazer. Eu não estou aqui dizendo que o médico de família não é capaz, de forma alguma.
de forma alguma, pelo contrário, eu estou enaltecendo a capacidade desses nossos médicos generalistas, mas precisa haver um olhar um pouco mais atento, um olhar um pouco mais maduro, um olhar de quem tenha uma experiência que bate o olhozinho ali, ele já sabe que tem alguma coisa. Porque vejam, para erradicar o câncer do colo, basta a gente olhar o colo. E se a gente não tiver nada, pelo menos uma substância chamada ácido acético que a gente passa ali, e naquelas lesões em que você suspeita, tira, você resolve esse problema. 80% dos países cujo câncer de colo é um problema imenso, eles não têm condições de fazer tratamento radioterápico, quimioterápico. Fica fácil a gente imaginar quantos aparelhos de radioterapia nós temos no estado, a população 8.100.000 habitantes. Isso falando a radioterapia, o acelerador linear básico, eu não vou falar nem o MRT, não, isso não é algo acessível. Então nós temos mais uma vez. Ele caiu. Caiu. E até completando o que ele fala, né, doutora, na maioria dos postos, quem faz o preventivo é a enfermeira. Sim. Mas aí é que o doutor Somacal colocou, né? Que daí a gente perde essa oportunidade do médico estar fazendo exame e às vezes visualizar e poder encaminhar essa paciente, né, para um exame talvez mais detalhado, como por exemplo a colposcopia, que na verdade tem uma visão melhor, né, daquelas células danificadas. O próprio rastreio, né, ele tá para mudar. Hoje, na saúde suplementar, a gente pode fazer a análise do DNA, né, para ver se tem a presença do DNA do vírus HPV nas nossas células. E se aquele DNA viral é de um vírus que tem maior risco de virar câncer. E daí isso, imediatamente, essa paciente ela já vai ser encaminhada para um rastreio mais precoce, fazer uma colposcopia, então um acompanhamento diferente. E é o que hoje se está discutindo até, de mudar-se o rastreio, não só fazer o preventivo, né? Porque, na verdade, o preventivo nas mulheres deveria ser feito, aquele raspado, né? Que o médico vai pegar algumas células e olhar para ver se tem algum dano naquela célula que possa ser uma lesão pré-maligna. Ele era para acontecer a partir dos 25 anos, anual, a partir de 2 exames normais a cada 3 anos. Mas o que acontece hoje é que o preventivo, na verdade, ele acontece não de uma maneira que a mulher vai, porque ela tem que fazer os exames, mas de uma maneira casual. Eu fui no posto para fazer alguma coisa e me chamaram, né? A gente chama de ocasião, né? Não porque ela foi realmente para fazer a prevenção. Mas talvez com uma mudança que possa acontecer de tentar fazer, então, essa detecção do DNA viral, a gente vai conseguir selecionar aquelas pacientes de mais alto risco e a gente vai conseguir melhorar o recurso. Então, a gente vai ter aquelas pacientes de menor risco que vão poder ser seguidas e vão estar vacinadas e vão ter aquelas mulheres que têm um risco maior e que elas vão precisar uma atenção maior, né? Porque elas têm realmente um maior risco. Mas na parte oncológica, né, principalmente no tratamento oncológico, que é o que eu lido no dia a dia, o principal é que a gente consiga, né, que essas mulheres, elas tenham respeitado o direito delas de ter o acesso, né, depois do diagnóstico e início do tratamento nos 60 dias, que já é lei, que elas tenham acesso a uma radioterapia e uma radioterapia de qualidade, né, porque existe muita diferença entre os tipos de aparelho de rádio e isso vai fazer diferença na qualidade de vida dessa mulher depois de ser curada. E, é claro, nas novas drogas, a gente sabe que isso é um assunto muito complexo, são medicamentos caros, mas, é claro, a gente espera, né, que um dia todas as pacientes possam se beneficiar dos melhores tratamentos. Mas a gente tem que começar do começo, elas precisam chegar no momento correto, né, para sua assistência e ter o mínimo do tratamento garantido. Exatamente. No fim, a gente voltou para o começo, que é a questão não só do diagnóstico precoce, mas da vacinação. Eu acho que isso já era um ponto crucial, exatamente como sempre falam, mas às vezes a gente não entende por que se fala, o que isso impactaria como erradicação de verdade, né? Então,
essa questão de trazer esse tema e fazer com que as pessoas tivessem essa consciência, só quem tem um diagnóstico como eu e muitas pessoas tiveram, sabe o que isso impactaria na nossa vida de fato, né? Então, a doutora estava colocando ali sobre essas questões do acesso e da dificuldade de um tratamento adequado, né? Grazi, eu vou pedir desculpa, eu vou ter que me despedir, porque eu tenho uma outra reunião, Nós já mas eu vamos agradeço e espero no que a gente final, já tenha... estamos com quase uma hora de live. Eu queria agradecer a sua participação, né? E eu vou finalizar aqui com o doutor Luiz Fernando. Então tá, obrigada. Doutora, Eu acho que é isso, né, doutor? O senhor acabou saindo e voltando, mas eu acho que a mensagem primordial, que era o que a gente ia abordar hoje, foi passada, né? Tem algumas colocações aqui, que a abordagem do assunto foi muito importante, né? Tem aqui algumas pacientes do senhor, não sei se o senhor vai lembrar, a Gisele Toledo, que... claro. Nossa, ela e o Wagner são pessoas que eu estimo demais. Exatamente. Então, assim, eu acho que nosso papel enquanto sociedade, né, enquanto associação também, é difundir essas informações. A MUC tem um projeto para o ano 2025 aumentar a informação sobre a vacinação, né, e conscientização para tentar, de alguma forma, colaborar com a erradicação, né? E eu acho que começando com essa live para o ano 2025 já foi o primeiro passo. Sim, claro, iniciativa brilhante e todo dia é de lembrar da prevenção do câncer de colo, obviamente, assim como outros cânceres. E tem uma frase que Ficou mudo novamente. voltou. Voltou. Tem uma frase que é muito bonita e que a gente deve refletir, que é de um professor lá da Federal do Rio Grande do Sul, onde eu estudei, que a vida começa no útero, ela não pode terminar no útero. Quem ama, vacina, que é uma frase também que se consolidou muito. Mas apesar de tudo isso, é preciso que as mulheres tenham o rastreamento assegurado. É um dever do Estado, é um dever dos gestores assegurar que o exame chegue até essa população. E só para terminar, eu não quero me estender, é importante que quem nos assiste, que saibam que agora a gente já está com bastante adiantada a questão da autocoleta. Como a tendência é que nós utilizemos cada vez mais os testes biomoleculares, os testes biomoleculares, eles podem ser realizados, a própria mulher pode fazer a sua coleta. Então, aquela que tem vergonha, aquela que mora distante, o Brasil é um país de dimensões continentais, esse kit da coleta, ele chega até o local e ela só precisa pegar o kit e ela mesma faz a sua coleta. Com uma sensibilidade de 99% e um valor preditivo negativo, ou seja, saber que eu não tenho doença de quase 100%. Isso já existe em algumas cidades e nós vamos avançar com isso também. E é claro que ainda a gente, na nossa cidade, no nosso estado, a gente ainda está um pouco atrás, mas eu creio que com o esforço de todos, com a união de todos, com o interesse de todos, a gente vai conseguir avançar bastante agora no próximo ano. Mas a gente já tem acesso agora? Não, infelizmente
O ano passado, o Sistema Único de Saúde, então, ele determinou a incorporação de métodos biomoleculares na atenção à saúde. São métodos muito mais onerosos que a tecnologia, porém, esse custo inicial maior, a gente ganha em quê? Em vidas. A gente gasta um pouco mais, mas tem mais vidas, tem mulheres mais saudáveis, as nossas meninas livres de doenças, os nossos meninos livres de doenças. Olha que coisa maravilhosa a gente pensar nisso. Uma base com ela, né? Que eu acho que o que mais impacta na nossa vida enquanto paciente, eu posso falar sobre o câncer de mama, é a questão da sequela. Né? Então, claro que no meu caso, eu não tinha como buscar um diagnóstico mais precoce do que eu tive, porque eu já tive com 33 anos, eu já tinha feito um exame entre um e outro, que o meu caso era um caso diferente, mas quando a gente diminui a nossa garantia de qualidade de vida e tantos efeitos, né, e outros gastos e gastos de saúde prolongada, diminui. Né? Então, às vezes a gente fala sobre uma questão de investir em vidas, mas quem está ali no poder não sabe o que é o investimento de vida. Né? Só quem tem uma situação como a nossa e sabe as nossas barreiras, as nossas dificuldades, consegue mensurar o que isso verdadeiramente impacta. Antes de finalizar, eu queria contar a história do meu filho, né? O meu filho hoje está com 17 anos. Quando nós estávamos na pandemia, eu era do grupo de risco, meu esposo também, porque ele tem uma doença autoimune, e nós demoramos um pouco para ir no posto para ele fazer a vacinação. Quando nós fomos fazer a vacinação, ele estava com 14 anos e 6 meses, ou 7, se não me falha a memória. E o pessoal da vacinação não queria dar vacina nele, não deu, porque ele não iria conseguir tomar antes dos 15 anos. E eu recebi a negativa, né? Então ele não tomou nenhuma, quanto mais as 2 doses, por causa dessa questão da idade, que tinha que estar antes de completar os 15 anos, naquela segunda dose dentro dos 6 meses. Aí, por conta da movimentação que teve no ano passado, de uma ampliação com o resgate até 19 anos, eu consegui fazer a vacinação dentro, né, dessa faixa etária. Então, o quanto isso poderia repercutir, né? A gente não conseguiu vacinar no sistema público por conta dessa dificuldade, mas até pela falta de entendimento das pessoas, né? Hoje ele fez uma dose única, depois dos 15 anos, mas essa falta de clareza até minha, que eu também não tive essa informação sobre o que era direito, né? Para poder estar fazendo a garantia que ele usasse, que ele fizesse uso da vacinação no período que era necessário, importante. É claro. Hoje ele está vacinado e a gente já tem uma preocupação a menos. Claro. Essas são situações que, infelizmente, são desafios para todo e qualquer programa vacinal, para todo e qualquer programa de estratégia de erradicação de doenças. Então, infelizmente, faz parte. Ou seja, isso pode acontecer, mas cada vez mais, e agora eu repito, com a questão da dose única, a tendência é que nós avancemos. E nesse sentido, é importante o que tu falaste, porque vacinando os meninos, nós estamos também protegendo as meninas. Estamos protegendo os meninos do câncer de orofaringe, que vai acometer os homens na faixa dos 40 anos, que nunca fumaram, nunca beberam, que nunca tiveram problemas com seus dentes, como era o grupo de risco no passado, o câncer de ânus que avança, que também não tem rastreamento, o câncer de pênis, enfim. Então é importante que também
os meninos, os homens, se conscientizem a respeito desse tema, a respeito desse assunto. É bom, porque sempre falam sobre a erradicação do colo do útero, né? Mas, no caso, ele poderia ser o transmissor de uma rede. O que acontece? Como toda infecção sexualmente transmissível, o trato genital feminino, ele é muito mais suscetível do que o trato genital masculino. Por quê? Esse tipo de infecção, que não envolve secreção, envolve a inoculação do agente causador no organismo, ele não penetra, via de regra, na pele saudável. É preciso que haja pequenos abrasões, pequenas fissuras, pequenos microtraumatismos. Nesse sentido, todos nós sabemos que o trato genital feminino é extremamente mais sensível do que o masculino. E por isso que a gente vê, no caso da transmissão de sífilis, por exemplo, de um homem para uma mulher, é de 60% a 80%, dependendo da fase, do estágio da doença. Da mulher para o homem já baixa para 20% a 30%. A gonorreia não é diferente, enfim. Então, é muito importante que ambos se vacinem. E tem um dado que é muito importante, que 12 meses após o início da atividade sexual desse menino e dessa menina, eles mantendo relações apenas entre eles, cerca de 70% a 80% deles já são DNA HPV positivos, porque o vírus passa pelas nossas mãos, depois das nossas mãos ele vai para outros lugares, genitais, extragenitais, perianais. Então nós não vamos conseguir evitar isso. É a melhor forma, a maneira mais prática, mais efetiva, disponível no sistema público de saúde, novamente é a vacinação. Entendi. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que o senhor falando aqui, eu me lembrei. Se tanto o menino ou a menina já estão com o vírus HPV, tem alguma indicação para continuar se vacinando? Por exemplo, o vírus, ele se vacinou com 16 anos. Mas se ele já tivesse o vírus e se vacinou, tem algum impacto? Não, nenhum. Até porque 95% das pessoas não sabem que tem o vírus, ou que tiveram o vírus. Nós não praticamos pesquisa de anticorpos, por exemplo, através de coleta de sangue periférico, para dosarmos anticorpos específicos para saber se eu fui ou não infectado. Então, nesse sentido, a vacina ela deve ser feita para toda a população. Diferente um pouco de quando o estudo foi feito, os estudos foram feitos, que era preciso ter uma metodologia que nós tivéssemos uma população bem definida que recebesse a vacina comparado com aquela que recebia o placebo. Mas hoje não, todos nós recebemos. Inclusive, uma das grandes indicações é quando a mulher teve a lesão precursora, ela teve lá a NIC 2, teve lá a NIC 3, a NIC 1, porque essas mulheres que tiveram a lesão precursora, mesmo que foram tratadas, elas têm uma chance cerca de 40 vezes maior ao longo da vida, ao longo dos próximos 25 anos, desenvolverem o câncer, não só de colo, como de vagina, como de vulva, como câncer da região anal, câncer da orofaringe. Então, a vacina, além de acelerar o processo de cura naquelas que ainda não realizaram o tratamento cirúrgico ou qualquer tratamento definitivo, ele vai impedir, ele vai mitigar a chance
ela vir a ter os cânceres em sítios em que o HPV habitualmente infecta, como nós já citamos. Então, é muito interessante. Importante essa colocação, até porque eu já vi que tem muitas pessoas que têm dúvida sobre o período, né? Falam muito em 9 a 14 anos, mas então pode ser estendido. O senhor até falou lá no início da live a questão ali da faixa etária, dos grupos, mas só para a gente finalizar, qual seria então a idade que a pessoa está apta a fazer uso da vacina? Na bula da vacina quadrivalente e da nonavalente, ela consta que a população-alvo, a população que pode se beneficiar da vacina, tanto homens quanto mulheres, é até os 45 anos. Que foi a faixa etária que foi estudada. A gente pode, às vezes, lançar a mão da vacina fora dessa faixa etária, só que a gente sempre tem que ter cuidado que, eventualmente, caso haja algum efeito colateral, essa profissional, a equipe de saúde não fica respaldada, porque vacinar além dos 45 anos não é algo que consta como indicação. Então, até os 45 anos, a gente pode e deve indicar a vacinação. E nesse sentido, não quero me estender, é triste, é lamentável que de cada 10 pacientes que eu recebo, ou com câncer inicial, câncer avançado ou lesão precursora, 9 dos profissionais de saúde que a acompanharam, que o acompanhou previamente, não informaram sobre a importância da vacina. É importante que cada um de nós tenha um conhecimento. E eu sempre repito uma frase: se a gente não acredita, se a gente não concorda, uma coisa é certa: a ciência, ela é verdadeira. Eu posso não acreditar, eu posso ter dúvida, mas a ciência bem feita, metodologicamente adequada, com pesquisadores empenhados e sérios, ela é verdadeira. Muito importante a sua colocação final. Eu queria mais uma vez agradecer, né, a sua disponibilidade de estar aqui conosco na noite de hoje. Eu acho que foi muito esclarecedor, né, principalmente nessa questão da vacinação. Desejamos que com essa live alguém se conscientize e vá atrás, né, tanto da questão da vacinação quanto da prevenção e o diagnóstico precoce, porque vidas importam, né, e a gente tem condições, sim, de salvar vidas de uma ou tantas outras pessoas, né. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui colaborando com essas informações de forma voluntária e espontânea. Eu é que tenho que agradecer, não, isso é muito legal a gente sempre poder contribuir de qualquer forma para que haja sempre esclarecimento, conhecimento e que a gente possa ajudar as pessoas. Eu queria agradecer a você, a doutora Maria Eduarda, sempre querida, me convida para tudo que é coisa, e queria agradecer aí, eu não consegui ver as frases de todo mundo, a Gisele, a minha afilhada, a minha tia, o pessoal todo que está assistindo aí, a doutora Raquel, enfim, eu queria agradecer todo mundo e colocar sempre o Hospital Universitário à disposição de qualquer dúvida, e eu também para qualquer ajuda, ok? E precisar, até porque a MUC ela faz muitas palestras, né, em company, tem curso de capacitação. Um dos projetos da MUC é a capacitação de agentes comunitários, né? Então sempre tem palestras que a gente convida agentes comunitários de diversos municípios, e a gente conta com a colaboração de profissionais, assim como o senhor, a doutora Maria Eduarda, para estar contribuindo nas nossas ações de forma voluntária, para estar levando informação para o máximo de pessoas possíveis. A gente precisa de pessoas como vocês e a associação de vocês
vezes, e seria muito fácil a gente ter vontade a implantação de um programa de erradicação do câncer de colo na ilha de Santa Catarina. É uma área geográfica bem definida, existem inúmeros incentivos do programa da OMS que nos ajudariam com isso. Vamos ver se a gente consegue estreitar as nossas relações para que futuramente a gente beneficie aquelas pessoas que a gente mais quer, que as mulheres não morram mais de câncer de colo do útero. Tá bom, muito obrigada pela sua disposição mais uma vez e pela participação de todos. Boa noite, até a próxima. Boa noite a todos. Obrigado.